muitos já chegaram para mim e falaram, Barsi, mas acontece que para você operar no mercado, você precisa ter dinheiro. Eu falei, olha, cara que não tinha grana e ficou milionário. Tá entendendo? Sou eu. Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter pré-determinação, você precisa ter disciplina e paciência. Pois é, você fala muito na disciplina. A disciplina é o quê? É o foco? É comprar ação todo mês? É comprar ação toda semana? É comprar ação... pagar a você primeiro, o que os economistas falam, os instrutores de dinheiro, aconselhadores, porque a gente não tem educação financeira, a gente é um país que não tem isso na escola, não tem isso na família, não tem educação financeira. Você construiu a sua, mas ela não é óbvia. Mas eu, sincero e honestamente, eu costumo afirmar uma coisa que, na minha modesta opinião, é muito mais importante. Se você se conscientizar que você não deve gastar mais do que você ganha, você está financeiramente educado. Tá certo? Faz sentido. Agora, o que acontece? O cidadão brasileiro ele precisa ter cultura de investimento. O que é cultura de investimento? Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro. Está entendendo? Então, em última análise, se você coloca o dinheiro na poupança, você está colocando o dinheiro na mão de quem? De quem nunca vai querer que você ganhe, que é o banqueiro. E, em última análise, na mão do governo. Está entendendo? O governo não tem bons administradores, o governo é um péssimo administrador. Está entendendo? E eu só cresci porque eu nunca acreditei no governo. Você está entendendo? A verdade é essa. Em nenhum governo? Em nenhum governo. Porque os governos, eles nunca foram governos inteligentes. Eles foram governos pragmáticos, tá entendendo? Mas não inteligentes. Você pega hoje o resultado dos governos no país, e eu lamento cada vez que eu passo na Praça da Sé, porque tiveram grandes estadistas, né, que afirmavam o seguinte: eu tirei o povo da miséria, mas ele colocou o cidadão na indigência. Tá entendendo? Ele não tirou da miséria para ser mais, ele botou ele mais para baixo. Então, se você passar na Praça da Sé hoje, não sei se você passa lá, é uma vila de barraquinhas. Tem umas 500 barraquinhas, 200 barraquinhas. A turma mora lá. A turma mora na Praça da Sé. É incrível. Eu não consigo entender isso, como é que as autoridades chegaram a esse ponto. Então, nós somos um país, ainda há pouco tempo atrás eu disse isso, e tem grandes economistas, como Aurélia, desse tamanho, está entendendo? Mas nenhum deles chegou onde eu cheguei. Por quê? Porque a grande maioria dos economistas, os grandes economistas, se você pegar hoje, a maioria deles são aposentados do Estado. Você entendeu? Eu não sou aposentado do Estado, eu não vivo do Estado, tá certo? E outra coisa, Oleda, o nosso país... E esse é um grande orgulho seu, né? Meu. Não viver do Estado é um orgulho seu. É um orgulho meu. Se algum dia alguma chegar para mim e falar, Barça, você quer ser ministro? Eu falo, eu não, você está louco, eu não quero ser ministro, tá entendendo? Eu quero ser eu, tá entendendo? Porque o cidadão ministro, ele não consegue desenvolver a sua cultura, a sua inteligência, a sua competência gestorial. Por quê? Porque você tem um bando de pessoas atrás, né? Você tem o cara que é deputado pelo Roraima. Em Roraima não tem escola, não tem indústria, não tem comércio, não tem nada. E o cara vem aqui dar palpite, vem na nossa legislativo, né? Dá palpite, como faz isso, como faz... Não, pouco ele pode contribuir. Então é muito difícil. Por isso que o Paulo Guedes não está dando certo, digamos assim? Não, o Paulo Guedes, eu acho que ele tem muita coisa que ele não conhece, você está entendendo? E ele nem quer conhecer, porque a gente já tentou, eu como presidente do Conselho Regional de Economia, que é um dos conselhos mais importantes desse país, se não o mais importante,
a gente já tentou ajudá-lo, não é isso? Mas ele tem uma auréola tão forte, tão grande, tão, né, que ele acha que ele é o melhor de todos, tá entendendo? Ele tem excesso de ego. Ele tem, eu também acho que ele tem. Ele tem uma postura que ele acha que só ele sabe, entendeu? Então, ele não compartilha, pelo menos pelo que eu tenho observado, né? Então, nós temos o seguinte, Leda, provavelmente, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas há pouco tempo atrás eu estava também num bate-papo, né? E eu dizia o seguinte: o nosso país nunca teve um plano econômico, tá entendendo? Nós tivemos apelidados de planos, o Plano Real, o Plano Collor 2, o Plano Collor 3, enfim, mas nunca foi um plano. Sempre foram o quê? Conversões monetárias. E uma delas, que foi a mais famosa, que foi aquela proporcionada pelo Fernando Henrique, né? Ele fez duas conversões monetárias sucessivas. Uma quando nós tínhamos o Cruzeiro, que ele criou a moeda chamada Cruzeiro Real, você deve lembrar, não é? Aí, conversão de 1.000 por uma, e logo em junho ele fez uma conversão de 2,76 por uma. Então ele fez uma conversão de 3,76. Isso representou o quê? Representou um fator psicológico tão assim, tão inconsequente, que ele criou o real mais forte que o dólar. Tá certo? Eu não sei se você se recorda. Que, era 1 por 1, né? E você, com 80 centavos de real, você comprava um dólar. Incrível, né? É uma fantasia, tá certo? Então, os nossos economistas sempre fizeram isso, tá certo? Agora, grande parte deles ainda são assim. Eles são praticamente pessoas que gostam de cargos, entendeu? E eu digo que eles são PhD em olerite, entendeu? O negócio deles é olerite, entende? Então, o negócio deles é cargo, é cargo. Eu não quero cargo. Eu gostaria de ajudar o governo sem ganhar nada, tá entendendo? Mas não consigo. Eu não consigo, entendeu? Como é que você ajudaria o governo? Mostrando. Porque a gente está vivendo, a gente está num momento de uma inflação altíssima, uma situação dramática, todo mundo brigando por causa dos combustíveis, do preço do combustível, do preço da energia, do não sei o quê. Não é? A gente está num momento caótico. Sim. Você vai alcançando momentos caóticos por causa de detalhes, claro, né? Se você gasta mais do que você ganha, você entra num parafuso de rosca sem fim, tá certo? Se você passa a ganhar mais do que você gasta e você passa a ter o quê? Capacidade de investir, então você passa a ter o quê? Você passa a ter uma propriedade maior em desenvolver. Você veja bem, o governo ele nunca fez uma reforma tributária. O governo sempre fez remendos tributários, que é muito diferente, né? E cada vez que ele fazia um remendo e faz um remendo, ele aumenta o imposto, tá entendendo? E, lamentavelmente, há uma visão tão caótica nesse sentido, que quando ele aumenta o imposto junto à produção, ele tributa a produção e tributa o consumo. Existe um negócio nesse país que a sensação que eu tenho é que o Guedes não sabe disso. Mas ele ignora.